Você já usou a Bíblia para provar algo que a Bíblia, na verdade, não está dizendo? Pare. Pense. Seja honesto. Pode ter certeza. Todo mundo já fez isso. A diferença entre quem faz isso uma vez e quem faz isso a vida inteira é uma só coisa: método. É a presença ou ausência de um método honesto de leitura. John Wesley nunca lia um versículo isolado. Não era hábito, era convicção. Era método deliberado, construído ao longo de décadas de estudo e pregação. Neste episódio, o segundo da nossa série de 4 sobre como Wesley lia a Bíblia, eu vou te mostrar exatamente o que isso significa, como Wesley aplicava esse princípio na prática, o que ele dizia sobre isso com as suas próprias palavras históricas, por que a leitura isolada de versículos é um dos problemas espirituais mais sérios e menos discutidos do nosso tempo, e como você pode começar a mudar sua própria leitura ainda hoje. Fica até o final. Nos últimos minutos antes do encerramento, contém perguntas que podem ser desconfortáveis, mas que podem mudar a sua relação com a palavra de Deus para sempre. Antes de entrar no princípio, você precisa de um contexto rápido. Porque quem foi Wesley importa muito para entender por que ele desenvolveu esse método e por que o método funcionou. John Wesley nasceu em 1703 em Epworth, na Inglaterra. John Wesley cresceu num lar onde a Bíblia não era apenas lida, era estudada, com seriedade, com método. Na Universidade de Oxford, onde estudou, John e seu irmão Charles, junto a amigos, formaram aquele grupo que ficou famoso como o Clube Santo, chamado pelos colegas de metodistas porque tinha um método em tudo. Método de oração, método de jejum, método de visita a presos e enfermos e método de leitura bíblica. Wesley, durante sua vida, dizia de si mesmo ser homem de um livro só. Um homem assim, quando diz que nunca lia um versículo isolado, vale a pena ouvir com uma atenção especial. Primeiro ponto: o que significa ler um versículo isolado e por que isso é um erro grave? A armadilha que todos conhecem, mas poucos percebem em si mesmos. Deixa eu começar com um versículo, um dos mais famosos da Bíblia. Provavelmente você o conhece de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você já ouviu esse versículo pregado em culto de guerra espiritual. Você já viu ele em caneca, em camiseta, em quadro na sala, em legenda de foto de treino de academia, em discurso motivacional de palestrante cristão. E o entendimento popular, o que circula, é algo assim: com Jesus eu posso tudo, superar qualquer obstáculo, enfrentar qualquer adversário, conquistar qualquer objetivo que eu estabelecer. Mas aí Wesley faz a sua pergunta fundamental. A pergunta que ele fazia antes de qualquer interpretação. A pergunta mais simples e mais revolucionária da hermenêutica. O que Paulo estava dizendo antes desse versículo? E depois, você vai ao texto. Filipenses 4, versículos 11 e 12, 2 versículos antes do famoso 13. Não que fale com respeito à necessidade, pois aprendi a viver contente em qualquer situação em que me encontro. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo está escrevendo da prisão. Não está falando de vitórias espirituais ou conquistas ministeriais. Está falando de como sobreviveu à fome, ao cárcere, à necessidade extrema. O versículo 13 não é uma declaração de poder sobrenatural sobre circunstâncias. É uma declaração de contentamento radical em meio ao sofrimento. A tradução mais honesta da ideia seria: posso suportar tanto a abundância quanto a miséria, porque Cristo me dá força para permanecer inteiro em qualquer estado. A diferença entre as duas leituras não é pequena, cosmética teológica de laboratório. É a diferença entre uma teologia da prosperidade e uma teologia da cruz. É a diferença entre um evangelho que promete recompensa material e um evangelho que promete presença divina no sofrimento. É a diferença entre o Paulo que conhecemos nos Escritos e um Paulo que nunca existiu. Isso, exatamente isso, é o que Wesley chamava de leitura isolada.
e ele passou a vida ensinando o povo a não fazer isso. O princípio nas próprias palavras de Wesley. Nas palavras do próprio Wesley, preservadas no prefácio às suas obras completas, um documento histórico de valor imenso, ele descreve seu processo de leitura com esta precisão. Busco e considero passagens paralelas das Escrituras, comparando coisas espirituais com espirituais. Medito nisso com toda a atenção e seriedade de que minha mente é capaz. Se alguma dúvida ainda permanece, consulto aqueles com experiência nas coisas de Deus, e então os escritos pelos quais, estando mortos, eles ainda falam. E o que aprendo assim, eu ensino. Repara na fonte que Wesley usa. 1 Coríntios 2:13. Paulo mesmo, ensinando que o Espírito interpreta coisas espirituais por meio de outras coisas espirituais. Wesley levou isso como método explícito. Comparar Escritura com Escritura não era para ele uma técnica acadêmica. Era obediência ao próprio modelo paulino de leitura. A frase que resume o problema. Existe uma frase que circula nos círculos hermenêuticos sérios, e Wesley era um de seus defensores implícitos, muito antes de ela ser formulada dessa forma. Um texto sem contexto é um pretexto. Em outras palavras, quando você arranca um versículo do seu lugar na Escritura, você cria um vácuo. E nesse vácuo, inevitavelmente, você coloca algo: sua tradição, seu desejo, sua agenda, seu medo, sua esperança. O texto passa a servir a você, e não você ao texto. Isso é exegese às avessas. Os teólogos chamam de isogese. Você lê para dentro do texto o que quer que ele diga, em vez de extrair de dentro do texto o que ele realmente diz. O dado histórico que poucos conhecem. Os versículos são invenção medieval. Aqui vai uma informação que muda a perspectiva de todo mundo que ouve pela primeira vez. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos numerados é uma criação medieval e moderna, que não existia nos textos originais. Os capítulos foram introduzidos por Stephen Langton, arcebispo de Canterbury, por volta de 1227. Os versículos numerados no Novo Testamento foram criados por Robert Estienne, um tipógrafo francês, em 1551, segundo a tradição, durante uma viagem de cavalo entre Paris e Lyon. Os versículos do Antigo Testamento em hebraico já tinham alguma divisão anterior para a leitura sinagogal, mas a numeração sistemática é posterior. Paulo não escreveu Filipenses 4:13. Paulo escreveu uma carta de verdade, endereçada a uma comunidade específica em Filipos, que seria lida em voz alta do início ao fim para toda a assembleia reunida. Uma carta se lê inteira, fluindo, com os argumentos se construindo um sobre o outro, com as emoções do autor se revelando progressivamente, com o clímax fazendo sentido apenas por causa de tudo que veio antes. A numeração foi criada para facilitar a navegação no texto, um propósito legítimo e útil. Mas criou uma consequência não intencional. Fez as pessoas pensarem que cada versículo é uma unidade de sentido independente e completo. Como se cada número fosse um aforismo separado, uma verdade autônoma que pode ser compreendida sozinha. Wesley sabia disso. Não nos termos históricos que temos hoje, mas na prática. E por isso ele insistia: nunca leia um versículo. Leia o parágrafo. Leia o capítulo. Leia o livro inteiro. O perigo é proporcional à beleza do versículo. Existe um detalhe irônico e importante. Os versículos mais perigosos, quando lidos isolados, são exatamente os mais bonitos. Os que mais caem em canecas e posts de Instagram. Porque a beleza literária de um versículo é, muitas vezes, independente do seu significado contextual. Uma frase pode ser poeticamente deslumbrante e teologicamente perigosa quando destacada do argumento onde estava inserida. O problema não é que os versículos bonitos são falsos. O problema é que eles são verdadeiros, mas verdadeiros de um jeito que exige o contexto para ser entendido corretamente. Wesley entendia a diferença entre admirar a beleza de uma frase e entender o ensinamento que ela carrega. E ele ensinava o povo a não confundir as duas coisas. Admirar é legítimo. Parar na admiração é insuficiente. Segundo ponto.
o coração do método. A Bíblia interpreta a Bíblia. A herança reformada que Wesley transformou em método de vida. Existe um princípio teológico que os reformadores do século XVI formularam em latim e que se tornou um dos pilares da hermenêutica protestante. A Escritura interpreta a Escritura. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos abraçaram esse princípio como reação à tradição católica medieval, que colocava a autoridade do Papa e dos concílios como árbitros finais do significado das Escrituras. Os reformadores disseram: não. A Bíblia é autointerpretativa. Ela carrega dentro de si os recursos para ser compreendida. Você não precisa de uma autoridade externa para saber o que ela quer dizer. Você precisa ler a Bíblia com a Bíblia. Wesley herdou esse princípio, mas fez algo que seus predecessores nem sempre fizeram. Ele o viveu como disciplina cotidiana de leitura. Não era apenas uma declaração teológica, era uma prática diária, repetida ao longo de décadas. O que significa comparar coisas espirituais com espirituais? A expressão que Wesley usa no prefácio, comparando coisas espirituais com espirituais, vem de 1 Coríntios 2:13, onde Paulo escreve: as quais também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Na prática, para Wesley, isso significava: quando você encontra um versículo com uma palavra ou ideia importante, você não se contenta com aquele único texto. Você pergunta: onde mais a Bíblia usa essa palavra, essa imagem, esse conceito? O que os outros lugares acrescentam? O que corrigem? O que completam? Onde aparece pela primeira vez? Como se desenvolve ao longo dos livros? Isso pressupõe um conhecimento extenso da Bíblia como um todo, o que explica por que Wesley lia a Bíblia tanto. Você não pode comparar passagens se não conhece as passagens. A profundidade da comparação é diretamente proporcional à extensão da leitura anterior. Quem lê pouco, compara pouco. Quem lê muito, compara muito. E quem compara muito, entende muito mais. Jesus, como o maior praticante desse princípio. O modelo que Wesley seguia não era apenas teórico, era o próprio Jesus. No caminho para Emaús, relatado em Lucas 24:27, o texto diz que Jesus, ainda não reconhecido pelos 2 discípulos, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dizia respeito a ele mesmo em todas as Escrituras. Jesus interpreta o Antigo Testamento à luz de si mesmo. E por implicação, mostra que o Antigo Testamento só se entende plenamente à luz de Cristo, e que o ministério de Cristo só se entende em plena profundidade quando lido contra o pano de fundo do Antigo Testamento. Isso é exatamente o que o princípio "as Escrituras interpreta as Escrituras" quer dizer. Os 2 testamentos são necessários um ao outro. Nenhum é completo sem o outro. Wesley levou isso radicalmente a sério e criticava tanto os cristãos que ignoram o Antigo Testamento quanto qualquer leitura que não veja Cristo como o eixo interpretativo de toda a Escritura. Para Wesley, ler o Antigo Testamento sem a perspectiva do cumprimento em Cristo era como ler uma carta sem ler a última página. A analogia da fé. O claro interpreta o obscuro, nunca o contrário. Além de comparar passagens, Wesley trabalhava com o que os teólogos chamam de analogia da fé. O princípio é simples, mas fundamental. As passagens mais claras da Bíblia sobre um determinado tema devem iluminar as passagens mais obscuras, nunca o contrário. Se você tem um texto poético e altamente metafórico em Apocalipse sobre um assunto, e tem uma declaração direta e clara de Paulo sobre o mesmo assunto nas cartas, o texto claro de Paulo deve guiar sua leitura do texto figurado do Apocalipse, não o inverso. Isso é devastador para uma série de doutrinas construídas sobre textos obscuros que contradizem textos claros. Doutrinas que existem porque alguém pegou uma metáfora, ou uma profecia apocalíptica, ou uma passagem narrativa de contexto muito específico, e usou esse texto difícil para redefinir o que a Bíblia ensina claramente em outros lugares. Wesley tinha uma regra que aplicava nessa situação.
Os textos difíceis não podem derrubar as doutrinas estabelecidas pelos textos claros. Eles podem enriquecê-las, aprofundá-las, tensioná-las de forma produtiva, mas não podem anulá-las. A obscuridade nunca tem autoridade hermenêutica sobre a clareza. A Bíblia, como organismo vivo, não catálogo de aforismos, Wesley entendia a Bíblia não como uma coleção de declarações independentes, um catálogo de verdades soltas, mas como um organismo vivo onde cada parte existe em relação ao todo. Pense em como um corpo humano funciona. Você não entende o funcionamento do fígado se isolar o fígado de todo o sistema circulatório, do sistema digestivo, do sistema imunológico. O fígado existe em relação. Fora das relações, ele não faz sentido. Da mesma forma, Romanos 8, com sua gloriosa promessa de que nada nos separará do amor de Deus, existe em relação aos 7 capítulos anteriores que desenvolvem o argumento sobre pecado, lei, graça e justificação. Tirar Romanos 8 dos 7 capítulos anteriores é como tirar o coração do peito e perguntar por que ele não bate. O Salmo 22, com seu grito de abertura: Deus meu, por que me abandonaste? Que Jesus cita na cruz, existe em relação à trajetória do povo de Israel. Existe em relação à figura do sofredor justo que perpassa os Salmos. Existe em relação ao que acontece no Calvário. Lido isoladamente, é um lamento poético de um rei em dificuldade. Lido dentro do organismo inteiro da Escritura, é uma das passagens mais teologicamente densas e mais profeticamente precisas de toda a Bíblia. Esse senso do todo, essa visão orgânica, era o que Wesley queria cultivar nas pessoas que formava. E era o que o levava a insistir repetidamente em todo contexto e para todo tipo de ouvinte. Leia o livro inteiro, não apenas o versículo. Terceiro ponto: as 5 camadas de contexto que Wesley utilizava. Quando falamos que Wesley nunca lia um versículo isolado, precisamos ser precisos sobre o que contexto significa no método wesleyano. Não é apenas ler o versículo de antes e de depois. Isso seria o mínimo. O método de Wesley envolvia múltiplas camadas de contexto, cada uma adicionando profundidade e precisão à compreensão do texto. Vou descrever essas 5 camadas em detalhe. Camada 1. Contexto imediato. O parágrafo A, primeira camada, é a mais básica e a mais frequentemente ignorada ao mesmo tempo. O parágrafo imediato em torno do versículo. As frases que vêm diretamente antes e diretamente depois. O argumento do qual o versículo é parte. Se você não leu o parágrafo, você literalmente não tem os dados mínimos para entender o que o versículo está dizendo. É como tentar entender a conclusão de um argumento sem ter ouvido as premissas. É como entrar no meio de uma conversa e presumir que entendeu o que está sendo dito. Regra prática de Wesley: nunca interprete, nunca cite, nunca aplique um versículo sem ter lido o parágrafo inteiro onde ele está inserido. Sempre, sem exceção. Não importa quão claro o versículo pareça sozinho. Camada 2. Contexto literário. O livro inteiro. A segunda camada é o livro onde o versículo aparece. Qual é o propósito do livro? Qual é a estrutura argumentativa? Quais são os temas centrais que retornam ao longo de toda a obra? Qual é o tom geral? É um lamento, uma celebração, uma defesa, uma instrução, uma narrativa? O livro de Filipenses tem um tema dominante: alegria e contentamento em meio à adversidade, a partir da certeza do Evangelho. Quando você sabe isso, cada versículo do livro ganha uma cor específica, uma tonalidade determinada pelo todo. Filipenses 4:13. Não soa como um slogan de empoderamento, soa como o testemunho maduro e sofrido de um homem que aprendeu, na dureza da prisão, que Cristo é suficiente para qualquer estado. O livro de Eclesiastes tem uma estrutura argumentativa sofisticada. É uma meditação sobre a futilidade da existência, debaixo do sol. Ou seja, sem perspectiva de transcendência e eternidade. Muitos versículos de Eclesiastes parecem completamente desesperados, ou até cínicos, se lidos isoladamente.
Mas dentro da estrutura do livro inteiro, eles são parte de um argumento cuidadoso que culmina exatamente na afirmação que os contesta. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. Conhecer o livro como um todo era uma prioridade absoluta no método de Wesley. Ele não lia apenas trechos, ele lia livros. Camada 3. Contexto histórico-cultural. Quem escreveu, para quem e quando. A terceira camada é o contexto histórico e cultural de produção do texto. A Bíblia foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, em 3 continentes diferentes, para audiências específicas enfrentando situações históricas absolutamente concretas e distintas entre si. Ignorar esse contexto é um erro gravíssimo. O mesmo que seria ler um telegrama de guerra do século XIX, pensando que foi escrito ontem para você. Ou ler uma carta endereçada ao seu vizinho e presumir que cada palavra foi escrita para a sua situação pessoal. Wesley aprendia hebraico e grego justamente para poder acessar esse contexto de forma direta, sem depender unicamente das traduções. Quando lia uma carta de Paulo, queria entender quem eram os Gálatas. Qual problema concreto Paulo estava enfrentando naquela comunidade específica? O que significava a palavra grega que Paulo escolheu usar em determinado ponto do texto? E por que ela era diferente das outras palavras disponíveis que Paulo poderia ter escolhido? Isso não significa que a Bíblia só falava ao seu contexto histórico original. Significa que você precisa entender o que ela disse lá, e para aquelas pessoas naquela situação, para poder entender corretamente o que ela diz aqui, e para você hoje. Camada 4. Contexto canônico. A Bíblia inteira como unidade. A quarta camada é o contexto de toda a Escritura. O que os teólogos chamam de contexto canônico. Um versículo deve ser lido não apenas dentro do seu parágrafo, não apenas dentro do seu livro, mas dentro de toda a Bíblia como uma unidade narrativa e teológica. Wesley era inflexível nesse ponto. O Antigo e o Novo Testamento formam um único relato, uma única história de redenção. As promessas do Antigo são cumpridas no Novo. Os tipos e prefigurações do Antigo se tornam realidade plena no Novo. O Novo Testamento não é uma religião diferente, é a continuação e o cumprimento do mesmo relato que começou em Gênesis. Por isso, Wesley criticava 2 extremos com igual firmeza. Criticava a leitura cristã que descarta o Antigo Testamento como se fosse irrelevante ou superado pela Nova Aliança. E criticava com igual veemência a leitura que toma promessas e mandamentos do Antigo Testamento e os aplica diretamente ao cristão contemporâneo, ignorando toda a mediação que o Novo Testamento oferece, o cumprimento em Cristo, a Nova Aliança, a mudança radical de administração da graça de Deus na história. Camada 5. Contexto da tradição eclesial. 2000 anos de leitura. A quinta camada é a mais surpreendente para muitos leitores evangélicos. A tradição interpretativa da Igreja ao longo de 2000 anos de história. Wesley era claro: a tradição não tem autoridade igual às Escrituras. A Bíblia é a norma que normatiza todas as outras normas, como dizem os teólogos. Mas a tradição não pode ser simplesmente ignorada ou descartada como irrelevante. Quando 2000 anos de crentes inteligentes, santos, de culturas completamente diferentes, de contextos históricos radicalmente distintos, todos chegam ao mesmo entendimento sobre uma passagem. E você, lendo sozinho hoje, chega a uma interpretação completamente diferente de todos eles. Isso deveria ser um sinal de alarme enorme. Wesley escreveu que, quando ainda restar alguma dúvida depois de comparar as Escrituras e meditar no texto, ele consultava aqueles com experiência nas coisas de Deus, os mais maduros na fé, os mais experientes na vida espiritual. E então os escritos pelos quais, estando mortos, eles ainda falam. Ele estava falando dos pais da Igreja, Agostinho de Hipona, João Crisóstomo, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon. Interpretadores antigos, cujas leituras foram testadas e validadas pela história de vida da Igreja em séculos de experiência real.
Usar a tradição como verificador de suas interpretações não é fraqueza intelectual, não é falta de fé na Escritura, é sabedoria histórica. É reconhecer que você faz parte de uma comunidade interpretativa que é maior do que você e mais antiga do que você. Quarto ponto. 4 versículos famosos transformados pelo contexto. Chegou a hora de ir para os exemplos concretos. Vou pegar 4 versículos que você provavelmente conhece, que circulam amplamente no evangelicalismo brasileiro, e mostrar como eles se transformam completamente quando lidos com o método de Wesley. Exemplo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Leitura isolada popular. Jesus proibiu qualquer forma de julgamento moral ou espiritual. Se você critica o comportamento de alguém ou diz que algo é pecado, você está desobedecendo Jesus. Este versículo é frequentemente usado para encerrar conversas sobre responsabilização dentro da comunidade cristã. Leitura contextual. Método de Wesley. O capítulo 7 de Mateus está dentro do Sermão do Monte que começa no capítulo 5. Jesus está tratando ao longo de todo esse sermão de hipocrisias religiosas, comportamentos que aparentam piedade por fora, mas escondem corrupção e autojustificação por dentro. O versículo 1 de Mateus 7 está no início de uma discussão sobre a hipocrisia específica de julgar os outros por falhas que você mesmo tem, com um padrão de exigência que você não aplica a si mesmo. Os versículos seguintes, 7, 2, 5, são explícitos. Tire a trave do seu próprio olho antes de tirar o cisco do olho do irmão. O problema não é julgar com hipocrisia, é julgar sem se julgar. O versículo 6 do mesmo capítulo diz: Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. Isso pressupõe algum nível de discernimento ativo sobre pessoas e situações, o que é, por definição, julgamento. Compare com João 7:24, onde o mesmo Jesus ordena: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com juízo justo. Compare com 1 Coríntios 5, onde Paulo dá instrução explícita para a comunidade cristã exercer julgamento sobre o pecado em seu meio, e até critica os coríntios por não fazerem isso. Compare com Gálatas 6:1, onde Paulo manda restaurar o irmão que caiu em alguma transgressão, o que pressupõe identificar a transgressão. A proibição de Mateus 7:1 é específica. Proibição da hipocrisia no julgamento. Não é proibição de qualquer forma de discernimento moral. Mas lido isoladamente, vira escudo contra qualquer responsabilização, o que é exatamente o oposto do que Jesus estava ensinando. Exemplo 2. Deus é amor. 1 João 4:8. Leitura isolada popular. Deus é puro amor incondicional e ilimitado. Portanto, ele não pode punir ninguém, não pode ter ira justa contra o pecado, não pode rejeitar quem quer que seja. O julgamento divino é incompatível com um Deus de amor. Leitura contextual. Método de Wesley. O versículo 8 de 1 João 4 diz que Deus é amor. O versículo 18 do mesmo capítulo diz: O perfeito amor lança fora o temor. Ora, o temor envolve tormento, logo, aquele que teme não é perfeito no amor. A mesma epístola, nos capítulos anteriores, fala sobre guardar os mandamentos de Cristo como evidência de que verdadeiramente amamos a Deus. 1 João 2:3-5. Sobre não amar o mundo nem as coisas que estão no mundo. 2:15. Sobre a distinção clara entre filhos de Deus e filhos do diabo revelada pelo comportamento concreto. 3:10. Sobre a necessidade de discernir os espíritos. 4:1. O amor de que 1 João fala é um amor com estrutura moral profunda. Não é indiferença afetiva, não é aprovação incondicional de qualquer comportamento, não é ausência de exigência moral. É um amor que transforma, que exige, que produz santidade. Compare com Hebreus 12:29. O nosso Deus é um fogo consumidor. Compare com Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. A Bíblia inteira mantém em tensão produtiva o amor de Deus e a santidade de Deus, a misericórdia e o juízo. E Wesley nunca permitia que um lado anulasse o outro.
Exemplo 3. Eu sei os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. Leitura isolada popular. Deus tem um plano pessoal de prosperidade, saúde, sucesso e família feliz para cada cristão individualmente. Esta promessa se aplica a cada um de nós hoje, independentemente de contexto ou circunstância. Leitura contextual. Método de Wesley. Esta promessa foi feita especificamente ao povo de Israel durante o exílio babilônico, um dos momentos mais traumáticos e humilhantes da história de Israel. O capítulo 29 começa com uma carta que o profeta Jeremias envia aos exilados em Babilônia. Os versículos 4 a 7 são chocantes em contraste com o uso popular do versículo 11. Deus manda os exilados construir casas, plantar hortas, casar seus filhos, buscar o bem da cidade onde foram levados como cativos, porque eles ficarão 70 anos em cativeiro. Antes de qualquer esperança de retorno, há 70 anos de exílio a viver fielmente. O plano de Deus mencionado no versículo 11 é o plano de restauração nacional de Israel, após esses 70 anos. É a promessa de que o exílio não é permanente, que Deus não abandonou seu povo, que há um futuro além do cativeiro. Quando você faz a transferência honesta para o cristão hoje, o que encontra não é promessa de prosperidade material fácil, é promessa de que Deus age com propósito mesmo nos momentos de maior sofrimento e aparente abandono, que é uma promessa muito mais rica, muito mais profunda e muito mais útil no sofrimento real do que a versão popularizada. Exemplo 4. Tudo me é lícito. 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23. Leitura isolada popular. Paulo está declarando que o cristão tem liberdade irrestrita. Tudo é permitido. A graça elimina toda forma de limitação moral. A lei foi superada e o cristão pode viver como quiser. Leitura contextual. Método de Wesley. Esta é uma das armadilhas mais sofisticadas e mais consequentes de todo o Novo Testamento. Paulo está citando um slogan que os coríntios usavam para justificar comportamentos, incluindo visitas a prostitutas, mencionadas explicitamente no contexto imediato do capítulo 6. Paulo cita o slogan deles e imediatamente o corrige. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. E em 10:23, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Paulo não está ensinando liberdade irrestrita. Paulo está refutando quem usava esse argumento para justificar pecado. Ler tudo me é lícito, como ensinamento positivo de Paulo, é ler o argumento que Paulo está combatendo como se fosse o argumento que Paulo está defendendo, um dos erros hermenêuticos mais básicos e mais devastadores que existem, e que se multiplica quando o versículo é lido sem o contexto do parágrafo. Quinto ponto. O método em 6 etapas. Como Wesley lia na prática. Até aqui falamos muito sobre o princípio e suas implicações. Agora vamos ao método prático. Como Wesley realmente lia? Baseado nos seus escritos, nos prefácios, nos sermões, nos diários e nas cartas, é possível reconstruir um processo de 6 etapas que ele seguia de forma consistente ao longo de toda a sua vida ministerial. Etapa 1. Oração de abertura. O reconhecimento de dependência. Wesley jamais abria as Escrituras sem primeiro orar. Isso não era protocolo religioso sem substância. Era convicção teológica com implicações práticas. Em suas próprias palavras, no prefácio, elevo meu coração ao Pai das luzes. Senhor, não é tua palavra que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus? Tu dás liberalmente e sem reprovar. Tu disseste, se alguém está disposto a fazer a tua vontade, conhecerá. Estou disposto a fazer, deixa-me conhecer tua vontade. Para Wesley, a Bíblia é radicalmente diferente de todo outro livro por uma razão específica. Seu autor ainda está vivo e está presente. Isso significa que a leitura das Escrituras é uma forma de diálogo, e todo diálogo genuíno começa com a disposição de ouvir, não apenas de falar. A oração de abertura era o ato de se posicionar como ouvinte, de declarar explicitamente: venho aqui
para entender o que tu disseste, não para confirmar o que eu já penso. Venho para ser corrigido, não apenas para ser confortado. Aplicação prática hoje. Antes de abrir a Bíblia, pause. Feche os olhos. Respire. Ore, em voz alta ou no silêncio. Diga: Senhor, quero entender o que tu disseste. Corrija o que eu entendo errado. Mostra o que eu não estou vendo. Disponho minha mente e meu coração para ser ensinado, não para ensinar. Etapa 2. Leitura sequencial do livro inteiro. Wesley tinha o hábito firmemente estabelecido de ler livros inteiros da Bíblia. Não versículos aleatórios, não planos de leitura que pulam de um livro para outro a cada dia, mas leitura contínua do início ao fim de um livro, permitindo que o argumento se desenvolvesse completamente. Isso é importante por uma razão estrutural simples. A estrutura literária de um livro é parte da mensagem. Paulo constrói argumentos progressivos em Romanos. O clímax do capítulo 8 só tem o peso que tem porque você leu os 7 capítulos anteriores, desenvolvendo o diagnóstico do problema humano. Mateus organiza o ensinamento de Jesus em 5 grandes blocos discursivos. Perceber essa estrutura muda como você lê cada um dos discursos individuais dentro deles. Aplicação prática hoje. Escolha um livro da Bíblia. Curto ou longo, tanto faz, mas comece por um curto se ainda não tem esse hábito. Filipenses ou Tiago têm 4 e 5 capítulos respectivamente. Você pode ler em 25 a 30 minutos. Leia do início ao fim, sem parar, sem pular, sem ir a outro lugar. Depois, leia de novo no dia seguinte. Deixe o livro se tornar familiar antes de estudar os versículos. Etapa 3. Comparação com passagens paralelas. Após a leitura do livro, Wesley buscava as passagens paralelas. Outros textos da Bíblia que tratam do mesmo tema, usam a mesma palavra-chave, desenvolvem o mesmo argumento ou respondem à mesma questão. A ideia central é que nenhum versículo da Bíblia existe em isolamento dentro da própria Bíblia. Toda ideia teologicamente importante aparece em múltiplos lugares, com múltiplos ângulos, em múltiplos gêneros literários. Comparar essas ocorrências é construir um quadro tridimensional da ideia, muito mais rico, muito mais completo e muito mais fiel do que qualquer versículo único pode oferecer por si mesmo. Ferramenta prática hoje. Toda boa Bíblia de estudo tem referências cruzadas nas margens, pequenos números ou letras depois de certas palavras que apontam para outros textos sobre o mesmo assunto. Use-as de forma sistemática. Quando você lê um versículo que pareça importante, olhe para as referências. Vá até cada uma. Leia não apenas o versículo indicado, mas o parágrafo inteiro ao redor. Etapa 4. Meditação profunda e prolongada. Wesley não era apenas um erudito frio e sistemático, era profundamente devocional, na melhor tradição pietista anglicana. Após comparar as passagens, ele meditava, com toda a atenção e seriedade de que minha mente é capaz, nas suas próprias palavras do prefácio. Meditação bíblica no sentido wesleyano não é esvaziar a mente, é exatamente o oposto, é encher a mente com o texto, é ruminar sobre ele. A metáfora bíblica do animal que mastiga o alimento mais de uma vez, extraindo tudo o que há nele. É voltar ao texto. É deixá-lo trabalhar ao longo do tempo. É permitir que o texto se aplique a diferentes camadas da sua experiência. Sua vida emocional, suas relações, seus medos, suas esperanças, suas feridas, sua história. Aplicação prática hoje. Depois de ler uma passagem, feche a Bíblia e fique em silêncio com o texto por pelo menos 5 minutos. Deixe que as perguntas surjam naturalmente. Deixe que o texto fale sem você forçar nenhuma interpretação. A maioria das percepções mais profundas nas Escrituras não vem no momento agitado da leitura. Vem nos momentos silenciosos e quietos que vêm depois. Etapa 5. Consulta à tradição e aos comentários. Se a dúvida ainda permanecia depois de comparar e meditar, Wesley consultava primeiro pessoas mais maduras na fé, pessoas com mais experiência nas coisas de Deus, como ele dizia.
e depois os grandes comentadores e teólogos da história cristã. Ele não fazia isso por insegurança intelectual ou por falta de fé. Fazia por sabedoria genuína. Era a humildade de reconhecer que você não é o primeiro ser humano a ler aquela passagem e que 2000 anos de crentes sérios, inteligentes e santos produziram um acervo de sabedoria que você ignoraria por conta própria a seu próprio risco. Aplicação prática hoje. Use comentários bíblicos acessíveis. Não deixe o comentário substituir sua própria leitura. Primeiro leia o texto sozinho, forme suas impressões iniciais, depois consulte o comentário para verificar, enriquecer e corrigir. A regra de ouro. O comentário serve ao texto, não o contrário. Etapa 6. Ensinar o que aprendeu. O método de Wesley não terminava em compreensão privada, numa acumulação de insight pessoal guardado para si. Terminava em missão. Ele dizia explicitamente no prefácio: "E o que aprendo assim, eu ensino." O conhecimento das Escrituras, no pensamento wesleyano, não é para a acumulação intelectual, nem para conforto pessoal exclusivo. É para a edificação da comunidade, para a transformação do mundo, para a proclamação fiel e responsável do Evangelho. E isso tem uma consequência pedagógica importante. Quando você sabe que vai ensinar o que aprendeu, você aprende com mais cuidado, mais honestidade, mais responsabilidade. A perspectiva de prestar contas diante de outros pelo que você afirma que o texto diz cria uma seriedade que o estudo puramente privado nem sempre produz naturalmente. Sexto ponto. Por que a leitura isolada ainda é o maior problema do evangelicalismo brasileiro? Podemos falar de Wesley o quanto quisermos, mas precisamos olhar para o nosso próprio tempo, para a nossa própria realidade eclesial brasileira. E o diagnóstico é severo, não para condenar pessoas individualmente, mas para nomear o problema com clareza suficiente para que a solução seja genuinamente buscada. O versículo como meme. A espiritualidade da frase bonita. A cultura digital criou algo que Wesley nunca poderia ter imaginado. O versículo meme. Uma frase bíblica bonita, colocada sobre uma imagem de pôr do sol ou de paisagem natural, compartilhada dezenas de milhares de vezes nas redes sociais, sem nome do livro, sem capítulo e versículo de referência, sem contexto, sem argumento, sem a frase que vem antes e a frase que vem depois. Não estou dizendo que todo post com versículo nas redes sociais é necessariamente ruim. Estou dizendo que esse formato cria e reforça, de forma sistemática, um hábito de consumo de escritura que é radicalmente contrário ao método de Wesley. A Bíblia foi progressivamente reduzida a aforismos espirituais, frases motivacionais com verniz sagrado, cuja função principal é produzir uma sensação imediata de conforto ou encorajamento, não revelar a verdade de Deus em toda a sua complexidade, profundidade e exigência moral. Wesley chamaria isso de espiritualidade rasa. Não por má fé das pessoas que compartilham esses posts, mas por falta de método, por ausência de disciplina hermenêutica, a pregação sem exegese, o texto como pretexto. Em muitos púlpitos no Brasil, não em todos, mas em muitos, a pregação funciona assim. O pregador escolhe um versículo, ou parte de um versículo, que se conecta ao tema que ele quer tratar. Lê o versículo no início do sermão. E então usa os 40, 50, 60 minutos seguintes para desenvolver as suas próprias ideias sobre o assunto, voltando ao texto ocasionalmente apenas como decoração ou como confirmação, e encerrando com uma aplicação que pode ou não ter qualquer relação com o que o versículo originalmente estava dizendo no seu contexto. Isso é o que os teólogos chamam de pregação temática no seu sentido mais problemático. O tema é do pregador. O texto é o acessório. E o texto, nesse modelo, perde toda a sua autoridade, porque a autoridade real está nas ideias do pregador, não nas palavras de Deus. Wesley pregava de dentro do texto. O texto era a autoridade. O sermão nascia de perguntar: o que este texto está dizendo? Por quê? Para quem? Como? E então? O que isso significa para nós hoje? A metralhadora de versículos. Quantidade sem qualidade.
Existe um uso comum da Bíblia nos debates teológicos que Wesley chamaria de abuso. A estratégia de despejo de versículos. A pessoa não explica um texto, ela despeja versículos, um após outro, em sequência rápida, sem contexto para nenhum. Como se quantidade de citações bíblicas fosse equivalente à qualidade de argumento bíblico. Como se o número de versículos fosse um indicador de veracidade. Wesley sabia com clareza que um único versículo bem entendido, lido em contexto, explicado em seu argumento, comparado com as passagens paralelas, vale incomparavelmente mais do que 100 versículos jogados numa lista sem contexto e sem explicação. A autoridade da Escritura não se mede pela frequência com que ela é citada. Mede-se pela fidelidade com que ela é compreendida e interpretada. O caso mais evidente: a teologia da prosperidade. O exemplo mais doloroso e mais sistematicamente desenvolvido de leitura isolada no evangelicalismo brasileiro é a chamada teologia da prosperidade, que não é apenas uma distorção aqui e ali, mas um sistema completo de interpretação bíblica construído, de forma deliberada e consequente, sobre a leitura isolada e descontextualizada de versículos estrategicamente selecionados para suportar conclusões já formadas. Versículos de Malaquias 3, sobre dízimos, arrancados do seu contexto histórico na crise pós-exílica de Israel, transformados em promessas financeiras automáticas para o cristão do século XXI. Versículos de 3 João sobre a saúde e prosperidade de Gaio, uma saudação epistolar de contexto específico e limitado, transformados em uma teologia sistemática sobre a vontade de Deus para todos os cristãos em todas as épocas. Promessas do Antigo Testamento feitas a Israel, sob a Antiga Aliança, aplicadas diretamente ao cristão contemporâneo sem nenhuma mediação teológica que leve em conta o cumprimento em Cristo e a Nova Aliança. Wesley não apenas teria rejeitado isso, ele teria identificado com precisão cirúrgica o mecanismo que o gera. A leitura de versículos isolados do seu contexto literário, histórico e canônico, a serviço de um sistema de crenças que já estava completamente formado antes de abrir a Bíblia. O paradoxo fatal do homem de um livro só. Wesley chamava a si mesmo de homem de um livro só. Mas esse homem conhecia a Bíblia inteira, em 3 idiomas, de forma tão profunda e extensiva que citava de memória, conectava os 2 testamentos com desenvoltura, comparava livros, identificava tensões teológicas e as resolvia com rigor e humildade. O paradoxo é preciso e revelador. Você só pode genuinamente ser homem de um livro, no sentido de alguém para quem a Bíblia é a autoridade final e suficiente sobre fé e prática. Se conhecer esse livro tão profundamente que cada parte ilumina as outras, que cada livro conversa com os outros, que cada promessa encontra o seu cumprimento e cada mandamento o seu contexto. Não é possível ser verdadeiramente fiel a um livro se você lê apenas fragmentos aleatórios dele, ignorando a estrutura, o argumento, o desenvolvimento narrativo e o todo. 7º ponto. Como começar hoje? O método wesleyano para o cristão comum. Wesley não desenvolveu seu método para teólogos de universidade, para pastores com doutoramento ou para intelectuais com bibliotecas particulares. Ele o desenvolveu e ensinou para mineiros de carvão do país de Gales, para pescadores da Cornualha, para famílias operárias pobres das primeiras cidades industriais da Inglaterra. Homens e mulheres sem educação formal, que não tinham acesso a bibliotecas ou a comentários acadêmicos, mas que podiam e deviam aprender a ler a palavra de Deus com seriedade e honestidade. Então, como você aplica isso na sua vida comum, hoje, com o tempo limitado e os recursos que você tem? Prática 1. Leia livros inteiros, não versículos avulsos. Esta semana, escolha um livro curto da Bíblia. Filipenses tem 4 capítulos e pode ser lido em 25 minutos. Tiago tem 5 capítulos, 30 minutos. 1 João tem 5 capítulos também. Colossenses tem 4. Ruth tem 4. Jonas tem 4. Leia o livro inteiro de uma vez, sem parar, sem pular, sem abrir outra aba no celular, sem ir a um comentário. Só leia. Depois leia de novo no dia seguinte.
Depois leia uma terceira vez, mais devagar, com um caderno ao lado para anotar o que chama a atenção. Os temas que se repetem, as perguntas que surgem, as frases que parecem centrais. Observe como os versículos que você já sabia de cor ganham um peso completamente diferente dentro do argumento do livro inteiro. Essa experiência, por si só, pode mudar sua relação com a Bíblia de forma permanente e profunda. Prática 2. Use referências cruzadas com seriedade e consistência. Toda a Bíblia de estudo tem referências cruzadas nas margens ou no rodapé. Quando você encontrar um versículo que pareça importante, uma promessa, uma doutrina, um mandamento, uma afirmação teológica, olhe para as referências cruzadas. Anote-as. Vá até cada uma delas. Leia não apenas o versículo indicado, mas o parágrafo inteiro ao redor. Você vai começar a perceber como a Bíblia conversa consigo mesma, como Paulo está citando os Salmos sem sempre identificar explicitamente, como os Salmos antecipam o que os profetas vão desenvolver, como o Apocalipse está saturado de imagens e linguagem do Antigo Testamento. A Escritura é um tecido profundamente interligado, não uma coleção de peças avulsas. Prática 3. Faça a pergunta do contexto antes de qualquer outra. Treine-se deliberadamente a fazer uma pergunta específica antes de qualquer outra quando você abre a Bíblia. O que este texto significava para quem o escreveu e para quem o recebeu originalmente? Quem é o autor? Para quem está escrevendo? Em que situação histórica? Qual problema está sendo endereçado? O que eles entenderiam ao ouvir essas palavras? Só depois de responder a essa pergunta, mesmo que de forma incompleta, mesmo que você precise de ajuda para respondê-la, você tem base honesta para fazer a segunda pergunta. O que esse texto tem a dizer para mim, aqui, agora, na minha situação? A segunda pergunta sem a primeira produz especulação. As duas juntas, na ordem correta, produzem interpretação genuína. Prática 4. Use um bom comentário bíblico regularmente. Você não precisa ser teólogo, ter seminário ou ter dinheiro para usar um comentário. Existem recursos acessíveis, escritos para o leitor comum e não especializado, que explicam o contexto histórico, o significado das palavras nos idiomas originais, a estrutura do argumento e as questões mais debatidas de cada texto. Wesley mesmo produziu comentários sobre toda a Bíblia, e a Bíblia de Estudo John Wesley, traduzida para o português e lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria com o Centro de Estudos Wesleyanos, traz cerca de 19.000 notas originais do próprio Wesley, fruto de décadas de estudo e pregação. É um recurso concreto, histórico e acessível para qualquer leitor. Prática 5. Leia em comunidade intencional. Wesley nunca concebeu a leitura bíblica como atividade puramente individual e privada. Seus famosos grupos de classe, as células do metodismo primitivo que reuniam de 10 a 12 pessoas, eram espaços regulares de leitura coletiva, questionamento mútuo, reflexão compartilhada e responsabilidade recíproca. Quando você lê a Bíblia com outras pessoas, as interpretações equivocadas tendem a ser identificadas e desafiadas de forma orgânica. Alguém na sala vai ter uma perspectiva diferente da sua. Alguém vai fazer a pergunta que você não pensou em fazer. Alguém vai reconhecer que o versículo que você usa para justificar certa prática não diz exatamente o que você pensa que diz. A comunidade de leitores é um freio natural e orgânico ao subjetivismo individual e ao erro interpretativo. Prática 6. Obedeça o que já está claro antes de debater o que parece obscuro. Esta é talvez a mais wesleyana de todas as práticas, e a que tem impacto mais imediato e mais profundo na vida espiritual concreta. A Bíblia tem partes absolutamente claras, cristalinas, sem ambiguidade hermenêutica. Ame o próximo como a si mesmo. Perdoe como você foi perdoado. Não minta. Cuide do pobre e do vulnerável. Seja fiel no casamento. Não guarde rancor. Confesse os seus pecados. Busque primeiro o reino de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Você não precisa de hermenêutica sofisticada para entender esses mandamentos. Eles são claros. O problema de muitos cristãos não é que a Bíblia é obscura demais para ser obedecida.
é que ela é clara demais, e a obediência é custosa demais, e conveniente demais é encontrar alguma ambiguidade interpretativa que justifique não obedecer. Wesley tinha uma frase curta e devastadora que ficou como uma das mais marcantes do metodismo primitivo. A luz suficiente para o próximo passo é a luz suficiente. Você já tem luz para o próximo passo. Deu. E na medida em que você obedece o que está claro, a compreensão do que ainda parece obscuro tende a se aprofundar naturalmente, porque a obediência abre olhos que a desobediência fecha. Antes do encerramento, preciso deixar algumas perguntas com você. Não são para responder aqui agora para mim. São perguntas para você levar consigo, para a semana, para o mês, para a próxima vez que você abrir a Bíblia, para a próxima vez que você ouvir uma pregação. Primeira pergunta: quando foi a última vez que você leu um livro inteiro da Bíblia, do início ao fim, sem pular, sem alternar para outros livros, sem ler apenas os versículos sublinhados da última vez? Não um versículo, não um capítulo. Um livro inteiro, na sequência, permitindo que o argumento se desenvolvesse completamente diante de você. Se você está tendo dificuldade para lembrar, você provavelmente está lendo a Bíblia como catálogo de versículos. E isso é exatamente o hábito que Wesley passou décadas combatendo, não em acadêmicos, mas no povo comum que formava. Segunda pergunta: existe alguma doutrina que você sustenta? Alguma crença que você defende com convicção? Algum comportamento que você justifica espiritualmente, baseado em apenas 1 ou 2 versículos, e você nunca verificou o contexto completo desses versículos? Seja honesto. Terceira pergunta: quando alguém te apresenta um versículo bíblico para te convencer de algo, seja um pregador, seja um amigo, seja um líder da sua comunidade, qual é a sua primeira reação? Você aceita o versículo como argumento suficiente e definitivo? Ou você instintivamente pergunta: e o contexto? Porque aceitar um versículo isolado como prova definitiva de qualquer coisa é exatamente o que abre a porta para toda forma de manipulação espiritual que existe. Toda a heresia da história do cristianismo foi construída com versículos bíblicos. A diferença entre ortodoxia e heresia frequentemente não é a presença ou ausência de versículos, é a presença ou ausência de contexto honesto. Quarta pergunta, especialmente para líderes, pregadores e professores. Quando você prepara um ensino ou uma mensagem, ela nasce de dentro do texto, do que o texto realmente diz quando lido em contexto, comparado com outras passagens, entendido no seu argumento original. Ou o texto serve de apoio para a mensagem que você já tinha decidido dar antes mesmo de abrir a Bíblia. A diferença entre exegese e isogese é a diferença entre servir a palavra e usar a palavra. E só você sabe, honestamente, qual dos dois está acontecendo quando você prepara e quando você prega. Hoje você saiu daqui com o princípio do método de John Wesley. Nunca leia um versículo isolado. Este é o segundo episódio de uma série de 4 sobre como John Wesley lia a Bíblia. No terceiro episódio, vamos abordar o real propósito de Wesley ler a Bíblia. Se este conteúdo hoje foi útil para você, se algo que você ouviu te fez ver a Bíblia de um ângulo diferente, se uma pergunta aqui te incomodou de uma forma que vale a pena explorar, se você saiu daqui com algo concreto para mudar na sua leitura, então compartilha com alguém que você sabe que precisa disso. Inscreve-se no canal e ativa o sino para não perder os próximos episódios da série. E deixa nos comentários qual versículo você sempre leu de um jeito e depois de hoje está vendo de outro ângulo. Essa é exatamente a conversa que vale a pena ter aqui. Que Deus te dê sabedoria, paciência e amor para ler a sua palavra como ela foi escrita e como ela merece ser lida, como um todo, como uma história, como uma aliança, como uma carta do Pai que não abandona. Até o próximo episódio. Fica na paz do Senhor Jesus.